Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o seu podcast sobre as ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui presentes estão o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o Márcio Fabiano. E aí, minha gente, mais uma semana junto com vocês. Hoje estamos no podcast de número 50. Olha só, a gente chegou a um número bacana, hein? Quem diria? Quem diria? E a gente não tem nem um ano ainda, né, gente? Então, 50 podcasts e hoje é um podcast sobre os limites entre consumo e consumismo. Eu vou começar aqui com uma matéria que foi publicada no G1, tá? É uma matéria do blog da Amélia Gonzalez, assinado por ela e publicado no ano passado, né? E ela fala aqui o seguinte: o Instituto Acatu publicou o resultado de sua pesquisa sobre consumo consciente, que está na 5ª edição, e os resultados não surpreendem muito, além de darem força para o debate sobre a necessidade de se repensar estas duas pernas, produção e consumo, em tempos tão preocupantes, distantes daquela febre de emoção positiva que se instalou no pós-guerra. A pesquisa aponta que 76% dos 1.090 entrevistados, homens e mulheres com mais de 16 anos, não praticam o consumo consciente. Segundo o presidente do Instituto, Hélio Matar, entre os mais conscientes, 24% têm mais de 65 anos, 52% são da classe A e B e 40% possuem ensino superior. Trata-se de uma pesquisa quantitativa que leva em conta também os resultados do teste do consumo consciente identificados nos primeiros estudos do Acatu. Os resultados, portanto, trazem a chance do reconhecimento da oportunidade de mudar o comportamento. Vai ser preciso, conforme se vê, buscar trazer os mais jovens, os menos escolarizados e os mais pobres para a causa do consumo consciente, de uma vida mais sustentável. Um dos itens da pesquisa que me chamou a atenção, até porque estava fresca em minha memória a conversa entre amigos sobre o confortismo, entre aspas, é que uma das barreiras apontadas pelos entrevistados como impeditivas para a adoção de práticas sustentáveis é a necessidade de esforço para se fazer isso. Segundo eles, ser mais sustentável exige muitas mudanças nos hábitos das famílias, nos hábitos dos próprios respondentes. Custa mais caro, exigem que se tenha mais informação sobre a questão, sobre os impactos sociais e ambientais que provocam, é mais trabalhoso. E é mais difícil encontrar para comprar os produtos sustentáveis. Ou seja, para os que responderam à pesquisa, quando a vida exige que se olhe em volta, que se tenha mais cuidados, que se tente descobrir as origens das coisas e como são fabricadas, ela está dando trabalho. E aí o melhor é optar pelo mais fácil, mesmo que se esteja assim provocando maremotos e tsunamis. A imagem é metafórica, claro, mas existe uma linha nada tênue a ligar os incêndios provocados por verões mais secos a cada ano, por exemplo, e a produção industrial, que também só faz aumentar a cada ano. Consequentemente, como nada é produzido sem que haja alguém para comprar, podemos responsabilizar não só a produção, como o consumo. E aí nós temos esse paradoxo, né, entre consumo e consumismo. E antes da gente começar o debate, a gente precisa entender primeiramente o seguinte: ninguém vive sem consumir. Não existe essa ideia de que vou parar de consumir 100%, porque isso é balela, isso não existe, isso não chega a ser praticado. O que nós podemos fazer é consumir com mais consciência. Mas o que é consumir com mais consciência? E o que é que divide o consumo do consumismo? Tivemos várias contribuições lá nas nossas mídias sociais e as pessoas comentando sobre a ideia de que consumismo é o consumir exacerbadamente, é o consumir sem ter a necessidade, o consumismo é o mal do século XXI, é o mal da sociedade contemporânea, mas necessariamente o que é esse consumismo, tá? Então a gente precisa compreender esse processo do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico e também do ponto de vista da comunicação e da publicidade. E é por isso que estamos aqui, nós três reunidos, nesse programa que trata sobre esse assunto tão interessante. Quem quer começar? Bem, como já comentado agora inicialmente pelo professor Pablo, a gente tem que fazer essa distinção entre o que é o consumo e o consumismo.
que o consumo é o que você vai consumir por necessidade, e o consumismo é aquilo que você vai consumir apenas pelo impulso. E há até o vício em consumir, que é o oniomania. Isso aí é o vício em consumir. As principais características da oniomania, que é o vício em consumir, é sentir alívio em comprar algo, não refletir sobre o que está comprando e deixar de comprar o essencial para comprar algo desnecessário. Uma vez eu até cheguei a ver uma reportagem no jornal Hoje, da Globo, que tinha um ciclo de pessoas que estavam sendo tratadas desse vício, do vício de consumir, do vício de compras. E era um tratamento similar ao alcoolismo. Ou seja, as pessoas tinham umas rodas de conversa, tinham que evitar andar em shoppings ou então em ruas que tivessem muitas lojas fazendo promoção. E algumas pessoas eram similar àquelas pessoas que tem, por exemplo, os Estados Unidos e agora chegando aqui no Brasil, que usam o chamado cigarro a vapor. Só pela ter essa pessoa que usa o cigarro a vapor, usa por quê? Porque quer ter aquela sensação da fumaça. E essas pessoas viciadas em consumir, eles andavam com sacolas de loja com tijolos dentro. Só pelo prazer de sentir uma bolsa de compra na mão. Ou seja, o vício chegava a tal ponto que essas pessoas chegavam a consumir algo apenas por olhar. Via um determinado produto, comprava, assim que saia da loja, refletia. Comprei por quê? E muitas vezes esses produtos ficavam jogados em casa. Ou seja, esse consumismo exacerbado é algo que está sendo muito prejudicial à nossa sociedade. E é algo que vamos debater aqui nesse ciclo de conversas desse podcast. Eu quero falar do anticonsumismo. Embora eu seja um típico representante do consumismo, né? Eu sou... um profissional do consumismo. Eu sou um profissional do consumismo. Sou publicitário, trabalho com isso, criando estratégias de comunicação e marketing para marcas, serviços, produtos, enfim. Em primeiro lugar, acho que nós precisamos, o professor Pablo deu ali passou rapidinho, lembrando que não dá para viver sem consumismo, isso, como ele mesmo disse, é uma balela. O consumismo existe no mundo capitalista, né? E o que acontece é que os desequilíbrios entre produção, oferta, demanda, consumo estão muito grandes. Nós temos aí poucas pessoas no mundo, né, percentualmente, que são de fato muito ricas a ponto de consumir, a ponto de não terem mais nem o que consumir, e a gente tem ainda no mundo um grande número de pessoas que não têm acesso ao consumo básico, que seria de alimentos, né, de viver, de roupas, de sapatos, de viver com um mínimo de dignidade. Essas injustiças ainda pairam no mundo. O que acontece é, nós aqui no Brasil ainda estamos em desenvolvimento. E se quando você, historiante, começa a pesquisar, estudar, a ficar curioso sobre o que aconteceu nos últimos 20 e 30 anos, você percebe que uma parcela da população que estava fora dessa faixa de consumo, e vamos traduzir a faixa de consumo, essa faixa de consumo é comida, iogurte, refrigerante, biscoito, manteiga, queijo, certo? Sapato, um tênis legal, bacana. Existia uma faixa muito grande de pessoas que não tinham acesso a isso. E isso era da classe média para cima, mas da classe média baixa. E na linha grande de pobreza que nós tínhamos, e ainda hoje, insistimos em ter, embora não queremos assumi-la, não havia esse acesso ao consumo. Os hábitos eram, as pessoas mais pobres consumiam quando podia, quando sobrava uma graninha no final do mês, ou viviam do que sobrava da classe média, de doações e por aí vai. Com uma era que se iniciou
de desenvolvimento no Brasil, veio uma grande massa que chega no supermercado e diz: eu tenho dinheiro, eu quero comer iogurte, eu quero comprar 2 dúzias de ovos, eu quero comprar refrigerante, eu quero comprar macarrão e fazer uma macarronada, eu quero comprar uma calça jeans melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Guardem esse meu comentário, que agora eu vou procurar, com a ajuda de vocês, desenvolver um outro raciocínio. Do outro lado do balcão está o mundo do consumo dos ricos. O mundo das grandes marcas corporativas, sejam elas roupas, cosméticos, automóveis, estilo de vida, tá? Hotéis, perfumes, maneira de lidar com o mundo. Existem grandes marcas, como se diz em inglês, grandes brands, que impõem os seus conceitos, o seu DNA de marca ao mundo. Para você utilizar um perfume francês, um perfume caro, um Issey Miyake, um perfume Chanel, que custa no mínimo aí entre R$300, o pequeno, a embalagem mais pequenininha. Original, né? Vamos falar sobre os covers. Dos covers. Isso. Dos covers, só para ser simpático. Então, para você entrar nesse mundo, você precisa ter muita grana. Com a ascensão dessa classe média brasileira, essa classe média resolveu: opa, como a gente no Brasil, a gente quer ser diferente, a gente não quer ter uma sociedade equilibrada, a gente quer ter um status maior do que o outro. Se eu conseguir ser diferente de vocês, então eu estou feliz na vida. Esse acesso a essas marcas você só tem se você tiver muita grana. Mas mesmo essas pessoas que não tinham muita grana compravam esses produtos divididos no cartão de crédito e iam ser felizes. O que é que acontece? O que é que aconteceu? Há 2 anos atrás eu li uma pesquisa que foi revelada numa matéria no jornal Folha de São Paulo, muito interessante, falando que os filhos das famílias, das comunidades pobres de São Paulo, e isso de São Paulo porque a pesquisa foi feita lá. O filho da faxineira, a filha do encanador, das profissões mais humildes, que não rendem muita grana a quem as exerce. Esses filhos, certo? Todos tendo acesso, sendo, aliás, bombardeados todos os dias com mensagens publicitárias, sejam elas essas mensagens via off, né? Outdoor, cartazes, online, né? Como as mensagens, websites e tudo mais, e também muito na propaganda de TV e rádio. Essas pessoas começaram a perceber que, para se destacarem na sua rua, na comunidade, na favela, onde for, no seu ambiente de recursos financeiros mais inferiores do que os outros, ela teria que ostentar uma marca. Teria que calçar um tênis Nike, Mizuno, teria que vestir uma calça jeans que custa R$300, R$400, R$500 de diversas marcas. Teriam que vestir camisas caras de marcas americanas, europeias, camisas de malha, né, que custam R$180, R$250. E um dos depoimentos é de uma senhora faxineira que ganhava R$1.500 por mês fazendo faxina em São Paulo e só teve sossego quando comprou uma calça jeans de R$300 para a filha. E a repórter pergunta: mas como a senhora deu 20% dos seus rendimentos mensais numa calça jeans para a filha? E ela responde: para ver se eu tinha sossego, minha filha. Certo? Porque a menina, se não te vestisse aquela calça jeans e saísse para passear com os amigos. Aí, vou contar uma terceira história que é resultado disso. Essas grandes marcas diversas, ao perceber que é essa população mais pobre, tá? Que estava juntando uma graninha, que estava tendo acesso ao pequeno consumo, mas depois que você começa a consumir, você quer mais. Você compra um iogurte de marca mais barata, você começa a ter um dinheirinho sobrando no final do mês, você quer o iogurte mais bacana, da marca supostamente mais gostosa.
Essas marcas de tênis, camisas, calça jeans, acessórios, bonés, bermudas, cintos e tudo mais, quando viram que quem estava entrando nas suas lojas, nos seus pontos de vendas, né, nos seus PDVs, como a gente fala em publicidade, era uma população pobre, uma população mestiça, uma população que não tinha nada a ver com a imagem dessas marcas, que é uma imagem branca, elitista, rica, tal, e etc, etc, resolveu fazer o seguinte. A terminologia de fato é burguesa mesmo, né? A família burguesa tradicional. Que é quem tem acesso ao consumo, às grandes marcas. Isso. Quando essas marcas perceberam que essas pessoas estavam lá, elas disseram, epa, isso daqui não vai dar certo. E começaram estratégias, sejam elas de aumentar mais ainda o preço, e sejam elas, inclusive, de estudar novos pontos de vendas para que essas pessoas não fossem, tivessem mais dificuldades de ir consumir seus produtos, porque pela lei essas pessoas elas não podem ser impedidas de comprar. Se elas entram num ponto de venda com cartão de crédito, com débito, com dinheiro em espécie e querem comprar um tênis que custa R$900, mesmo sabendo que a renda de sua família, dos seus pais, ou a renda de sua família lá, seja como for, seja R$2.000, elas têm que sair de lá como produto. A lei brasileira não permite essa discriminação. Então, nós temos eu quis trazer esses três acontecimentos para finalizar dizendo o seguinte: nós precisamos do consumo para manter essa roda da economia funcionando, principalmente que nós somos um país em desenvolvimento. Mas eu quero voltar, vou encerrar a minha parte, depois, quando houver oportunidade, eu volto a falar disso. Eu quero falar de um movimento que está acontecendo no mundo que se chama, por exemplo, nos Estados Unidos se chama slow food, comida sem pressa. Vários movimentos estão colocando o adjetivo slow, sem pressa, antes de seus substantivos, porque tem muita gente que diz que realmente não é preciso consumir tanto, ficar nessa loucura giratória de consumo para poder viver em paz. Então há movimentos que querem que a comida seja mais saudável, que a gente tenha mais tempo de almoçar, que a gente possa ser mais feliz assim. Há movimentos que dizem, nós não precisamos ter 10, 12 calças jeans dentro do armário, porque a gente pode ser feliz com 2, 3, e por aí vai. Há movimentos no mundo, vindo de diversas partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que estão questionando isso, porque o excesso de consumismo está adoecendo. Está trazendo ansiedade, frustração, principalmente frustração. Eu não uso a calça tal, eu não uso o tênis tal, eu não pertenço a um mundo feliz. Interessante é que tem um filósofo que identificou esse processo. Ele é um filósofo da comunicação, que é Edgar Morin. Ele identificou esse processo de crescimento, ou na verdade eu posso dizer assim, de construção do ideal de consumismo, tendo como premissa o seguinte: em todo o mundo do trabalho sofreu uma modificação profunda no início do século XX, que foi a ideia de redução da carga de trabalho, que era, em alguns países, beirava 86 horas semanais. Essa carga horária de trabalho foi reduzida para 44, 46 horas semanais, e foi aberta a possibilidade de um sábado e um domingo de descanso. Só que para os produtores, segundo Edgar Morin, essa ideia de tempo livre não era tão interessante, porque você queria que o seu produto ele saísse das lojas, se ele fosse comprado. Então o que aconteceu? Os donos de empresa, eles começaram a se organizar para, além dessa questão da contrapartida do tempo, tanto e com a ideia de melhorar a condição de vida dos trabalhadores e tal, o que aconteceu foi que eles reduziram a carga horária de trabalho, aumentaram a remuneração que era paga para esse operário. As condições de trabalho melhoraram. Por quê? Porque eles viram que essa ideia de dar condição para o cara fazia com que ele produzisse mais. E produzindo mais era mais interessante para a empresa. E aí, produzindo mais, tendo um poder aquisitivo um pouco maior, abriu-se a possibilidade de ele consumir o próprio produto que ele fazia.
Se não fosse o próprio produto, por exemplo, no caso os Ford T da época, né, que era uma febre que o pessoal que tinha condição comprava, que ele consumisse dos possíveis consumidores do Ford T. Então o cara vai lá no armazém, compra alguma coisa, deixa o cara enriquecer para que ele vá lá e compre o Ford T. Do ponto de vista capitalista, isso é interessante, porque você gira a roda capitalista. Mas aí criou-se a ideia de que o final de semana não era um tempo livre, era um tempo de consumo. E aí atrelou-se a mídia a esse processo, porque ela identificou nisso a possibilidade de potencializar o consumo. E é onde nascem, né, as estratégias de venda típicas da publicidade, enfim. Quem vai falar melhor sobre isso é Márcio mesmo. Mas aí Edgar Morin identifica o seguinte: construiu-se um ideal de felicidade, de bem-estar, através do consumir. Se você não consome, você não é feliz e você não está aproveitando seu tempo livre. Você não existe. Se você não consome, você não existe. E é a partir daí que é construída e fomentada essa ideia de que o consumo ele é um complemento, ele é vamos dizer assim, a pincelada que faltava para sua vida ficar mais feliz. E aí o investimento muito forte na questão da publicidade, na questão da própria TV, os jornais, né, que foram os primeiros a trabalhar muito bem essa questão do consumo, não idealizando o produto, mas no início falando das características do produto, né, para que ele fosse vendido. Depois que essa coisa vai ser modificada, eles vão trabalhar com os sonhos do pessoal, porque o consumo, a partir desse processo, ele se transforma também numa ideia de sonho. Você sonha ser aquilo que você não é, mas esse sonho torna-se possível mediante o consumo. O consumo é uma espécie de atividade redentora do ser humano. Aí a gente já entra na questão do Bauman, né? Consumir como é que fala? Não é redimir, não. Seria como se fosse uma autoafirmação? Autoafirmação e você quebrar os paradigmas. É uma redenção. É a redenção do indivíduo que consome e quebra a lógica, pelo menos temporária, do mundo em que vive, porque aquele que consome acha que é capitalista também. Por quê? Porque ele tem acesso a determinados bens e isso faz com que ele se sinta superior ao outro operário ou ao outro proletário que não tem tanta condição de consumir. Então o consumo é uma atividade redentora. Aí através disso, aí a grande mídia constrói os modelos de consumo. E aí os consumos o consumo ele vai ser guiado por esses sonhos que são vendidos, porque na verdade consumir é sonhar. Quando você consome, você está sonhando com aquilo, ainda que você não eventualmente compre de fato. Pegando um gancho dessa fala do professor Pablo, a gente entra aí na chamada indústria da cultura, que é um estudo da escola de Frankfurt, que aí tem como expoentes Theodor Adorno e Max Horkheimer, que é exatamente aquela cultura que é produzida para ser consumida. Quando eles teorizaram essa indústria da cultura, ainda era início do século XX, ainda estava se aproximando de meados desse século, mas hoje em dia nós vemos essa indústria da cultura muito mais forte que acho que qualquer outro período histórico, porque tudo que se produz dentro da mídia é algo que se produz para ser consumido. Vamos aí, por exemplo, um filme da Marvel ou DC, filmes de heróis, ele vai produzir camisas, ele vai produzir bonecos, ele vai produzir cadernos, ele vai produzir canecas, ele vai produzir uma série de objetos que vão ser consumidos. É a mesma coisa, por exemplo, na música. Quando um rapper ou então um MC, que ele aparece dentro dessa esfera aí da ostentação, com joias, tênis de marca, bermuda de marca, camisa de marca, você acha que todo esse digamos, paramentos dele, essa vestimenta dele, ele foi lá numa loja e comprou? Não, muitos deles são marcas que dão para ele fazer o videoclipe com aquela roupa, porque eles sabem que vai ser consumido pelos fãs desse cantor. Os esportes também se tornaram meio de consumo em massa.
É tanto que, digamos, há uns 30 anos atrás você não via camisas do Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal vendidas no Brasil. Era coisa muito difícil você ver lá digamos, no início dos anos 90 ou anos 80 para os anos 90, um torcedor com a camisa de um time estrangeiro. Hoje em dia, se você chegar numa dessas grandes redes de artigos esportivos, você acha camisas do Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, de times europeus. E eles fazem o quê? Todo um aparato de marketing por trás deles. É tanto que alguns esportes, como por exemplo, o futebol americano, ou até mesmo alguns times de futebol europeus, o jogador ele defende a marca da sua empresa. Isso aí também, só lembrando a Fórmula 1 também. Ou seja, ele não pode, por exemplo, se uma marca de cerveja patrocinar o time dele, ele não pode beber da outra em ambiente público, porque ele está representando a marca externamente. Se ele usar a camisa, tem que ser a camisa da marca do time ou da equipe de Fórmula 1. A água é a mesma coisa, a cerveja é a mesma coisa. Ou seja, por que toda essa restrição? Porque tudo que ele vai consumir vai ser consumido pelos fãs. Ou seja, é um círculo aí de uma cultura que fabrica produtos para serem consumidos pela sociedade. Passando a limpo. Kleber, mande o braço aí, por favor. Vamos lá, primeira. É uma notícia fresquinha, saiu hoje. Hoje, dia 27 de maio. Franquia Marvel registra 6 milhões de produtos vendidos no Brasil em 2018. Marvel. 6 milhões? Dos filmes. Só? De 6 milhões de produtos vendidos no Brasil em 2018. Eu acho pouco. É um ano, só um ano. Só o ano 2018. 6 milhões. É pouco. A Marvel, com toda essa coisa dos filmes todos, eu acho que é falso. Eu acho que é falso, tô achando o índice baixo. O percentual baixo. Pois é, notícia de hoje lá no economia.uol.com.br e os dois professores acertaram. A franquia Marvel registra 60 milhões de produtos vendidos em 2018. Que ainda é pouco. Que poderia ser muito mais, eu acho. Poderia ser mais por causa da pirataria, porque estamos falando aqui apenas de Espaço Brasil. Essa notícia fala apenas do Brasil. Meu filho mesmo é um exemplo disso. Ele tem os bonecos dos Vingadores. Eu tenho camisa do Capitão América, ou seja, estou aí dentro dessa indústria cultural também. E sou um consumidor. Nesse aspecto eu não consumi nada da Marvel. Eu só consumo da DC. O tanto de camisa que eu tenho do Batman, sabe? Enfim. Eu fico tão feliz quando eu vejo um comunista dizer que veste camisa de ícones americanos e ainda... Fala no microfone, fala no microfone. Não, porque eu não quero que fique gravado. Fica gravado, dê um jeito de tentar... Tá, eu vou recuperar. Eu fico uma felicidade. Tá, meu? Deus me liga. Recupera, pra botar. Vou botar. Fica massa. A galera adora essas As coisas. interações. Vamos lá pra segunda. Manda. Aqui tal. Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico da América. Acredito. Desculpa, da América Latina. Não, é o primeiro. É o quê? É o segundo? O Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Nós devemos ser os primeiros, até pela escala numérica da população. Rapaz. Eu acho que é falso. A América Latina, lembre-se, vai lá do México até a Argentina. Nós Então a gente somos. perde pro É México? falso. É falso. Quer dizer, Eu acho que é falso. é verdadeiro. É verdadeiro. Ó, temos um falso verdadeiro, É. então o pessoal ficou em dúvida. Mas é uma notícia falsa, porque somos o primeiro colocado. O médico é o segundo, então. Só a notícia no canaltech.com.br. Notícia também sobre relacionada a 2018. O Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina e o sétimo do mundo.
segundo a reportagem, o Brasil produz em torno de 1,5 toneladas de lixo eletrônico. Estamos falando aí apenas celulares, TVs, monitores, notebooks, tablets. E, para a tristeza do meio ambiente, apenas 3% desse lixo ele é reciclado. Bicho, e principalmente o seguinte, a gente não tem cultura de reciclar nada. Muito menos aparelhos eletrônicos. Aí o notebook pifou, o celular pifou, joga no mato. E na verdade o que tinha que se fazer era um processo de reutilização, inclusive as grandes empresas que produzem isso deveriam fazer coleta nas cidades, pegar determinadas lojas eletrônicas e de informática e tal, e fazer uma coleta dos monitores e tal, enfim. Eu tô sabendo que a Univasf ela tá com um projeto de reciclagem de óleo de cozinha. Isso, eu vi hoje. Inclusive, Lídia até compartilhou uma Lídia imagenzinha. compartilhou, nossa colega professora Tanto Lídia quanto compartilhou. Jaiane do Arretadas. Eles estão... Jaiane, inclusive, ela estagia lá na TV... Como é que é o nome daquela TV da Univasf? TV o quê mesmo? Não, a da UNEB é a TV Caatinga, da Univasf. Não, a TV Caatinga é da Univasf. Não. É da UNEB. É da Univasf. Não. E ela tá estagiando lá. E eles estão fazendo com esse projeto que eu achei o máximo, né? Porque aí a Univasf coleta e repassa para as empresas, as ONGs que fazem a reutilização, sabonete, né? Eu sei mais de sabonete, que óleo vira sabonete, e outras coisas eu não sei. Mas deve virar outras coisas aí, né? Enfim. Mas a gente tem uma piada mesmo em relação a isso. A Samsung mesmo, eles também estavam com um projeto de fazer o recolhimento de celulares, baterias, principalmente a bateria do celular, que é algo extremamente nocivo para o meio ambiente. Eles estavam com esse projeto de fazer pontos de coleta dos equipamentos que tivessem ali obsoletos, quebrados, baterias estragadas, mas ainda é projeto. Eu lembro que há alguns anos atrás, alunos meus de publicidade fizeram um projeto. A ideia era trabalhar a questão da reutilização, né? Consumo consciente e reutilização dos usados, né? E teve um grupo que planejou colocar pontos de coleta na cidade toda, onde as pessoas pudessem depositar materiais eletrônicos que não usavam mais. Só que aí os meninos cresceram, o projeto não foi adiante e cada qual foi pro seu lado. Ah, é? Então tá. Ok, pessoal, vamos agora então para as nossas interações com os ouvintes, né? Aqui do nosso podcast. Eu vou mandar essa aqui logo para o Márcio, é do nosso Flávio, né? Flávio José. Ele dessa vez comentou lá no Facebook e ele disse o seguinte: o consumo é inclusivo e necessário. O Brasil avançou muito nos últimos anos com programas sociais que visam inserir grupos de pessoas que nada ou muito pouco consumia no mercado do consumo, desde alimentos, veículos e até imóveis. Daí surgiu a nova classe média brasileira. Eu entendo que o consumismo é uma estratégia que visa o destaque. A publicidade é o canal que faz a ponte até o consumidor final. Para isso, ela necessita de um artista, esportista ou alguém que de alguma forma é o centro das atenções do momento para divulgar e convencer o consumidor a comprar, precisando ou não. E é aí que as ciências humanas exercem um papel fundamental para ajudar, especialmente os mais jovens, sobre a diferença entre o ter e o ser. Sendo assim, o indivíduo passa a se questionar o porquê e para que necessita comprar. Quem pensa não compra. É por isso que um bom vendedor não dá tempo de seu cliente pensar. Muito bem, excelente raciocínio, Flávio. Eu achei interessante você terminar dizendo que um bom vendedor não deixa o cliente pensar, senão ele desiste da compra. De fato, essas questões de T e C estão sendo muito debatidas no mundo de hoje por causa dessa mania de todos nós queremos ser celebridades, né? Nós precisamos ser destaques para a nossa vida ter algum significado. Necessariamente não. A gente pode ser muito feliz anônimo. Aliás, boa parte da humanidade é absolutamente anônima. Ela está em qualquer lugar desse mundo, em qualquer rincão, em qualquer ponto, qualquer capital.
do Ocidente, do Oriente, as pessoas estão vivendo e tentando ser felizes. Mas o que me entristece é o seguinte: eu já passei por essas questões todas, viu, gente? Aqui não vai nenhum julgamento para dizer, você vai ser infeliz, você vai criar uma depressão porque você consome muito. Não, eu já passei por isso, eu já consumi muito. Já me prejudiquei muito financeiramente por excessos de consumo. Não posso falar tranquilamente disso. Hoje eu procuro consumir com mais qualidade. Para mim, consumir, por exemplo, consumir roupas significa comprar roupas de muito boa qualidade, não necessariamente de marcas, para que elas tenham uma boa duração, para que elas me sirvam para o trabalho, ou para quando eu vou me vestir, para o lazer, para sair, para me divertir com os amigos, nesse sentido. Então eu procuro comprar sapatos de boa qualidade. Só que sapatos de boa qualidade você encontra de marcas ou mesmo sem nenhuma marca atrelada a esse. Dá um pouquinho mais de trabalho você sair procurando. Uma outra coisa que eu queria só dar uma dica: nos últimos 2 anos eu tenho procurado muito consumir o que é local. Então, eu sei que isso é mais fácil em relação à comida, né? Então tenho comprado frutas, legumes, fazemos a feira, como a gente diz aqui no Nordeste, sempre procurando pequenos mercadinhos. Eu vou nas feiras dos orgânicos. Quando eu vou comprar um presente, ou quando eu vou viajar, que eu tenho que levar um presente, uma lembrança para um amigo que mora fora, eu sempre compro no Centro de Artesanato de Juazeiro. Eu valorizo muito, porque primeiro que eu compro porque tem objetos legais. Vamos também falar de uma coisa, né? Acho que o consumo tem que dar prazer mesmo. Tem que dar prazer. Agora, claro que se você se viciar, vai dar dor de cabeça. Mas assim, quando você vai comprar uma coisa, você está afim de comprar sua camisa do Batman, você quer dizer, eu vou comprar uma camisa nova do Batman, eu, Pablo, que eu quero sair com minha namorada e tomar um sorvete com minha camisa do Batman e me sentir bem, alegre, jovial, participando desse mundo imaginário dos super-heróis. É isso. A gente só não elabora isso quando compra, mas no fundo, no cérebro, aquele desejo tá sendo esse. Qual é a necessidade? Eu preciso me vestir, não é? Não dá para sair nu na rua. Aliás, até dá, mas tem consequências, né, minha gente? Mas não convém, né? Mas não convém ainda. Então, nesse sentido. Aí, voltando ao raciocínio, eu tenho sempre procurado comprar. Quem me alertou sobre isso foi a minha irmã, que ela é funcionária do Banco do Brasil, que ela disse que só compra na cidade, no shopping da cidade, nas lojas da cidade, porque ela disse que assim eu sei que o dinheiro está girando e isso vai retornar para mim e por aí mais. Acho que temos muitas coisas legais acontecendo, de pessoas tentando incutir na humanidade novos pensamentos em relação ao consumo. Principalmente em questão de comida. Nós não podemos desperdiçar. Desperdiçar comida no Brasil, para mim, é crime de lesa pátria. Entendeu? Num país que ainda estamos com pessoas passando fome, moradores de rua, a gente não pode desperdiçar comida. Lá em casa, como eu moro somente eu e uma tia, que são 2 adultos, um de 40, outro de 70 anos, a gente come o do dia. Tá? Ou a gente vai comprar fora a comida. Aqui a gente chama de marmita, marmitex, certo? Ou então eu vou cozinhar, mas a gente cozinha o do dia. A gente não dá espaço para desperdícios. E isso, claro, que dá um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, eu vou mais vezes à feira ou ao mercado, certo? Mas economicamente é mais barato e para satisfação das nossas vidas, isso é muito mais bacana. Ficou claro, gente? Cláudio Roberto, meu caro amigo, nós temos aqui uma fala da Letícia Gabriele, uma fala muito boa, inclusive, gostei bastante. Ela disse o seguinte: a sociedade atual está se tornando alienada. A humanidade está sendo controlada por uma minoria de grandes capitalistas que dirigem o mundo de acordo com seus interesses. O dinheiro e o consumo são os bens preciosos dos capitalistas. Eles produzem produtos de luxo para poucos consumirem para ser a utopia de muitos. Esses produtos de luxo significam privilégio, status, poder para quem os adquire. E essa utopia serve para fazer toda a sociedade consumir antes de alcançar o que não podem. Além disso, observa-se que o ser humano, ao adquirir algo que ele quer, ele não valoriza, já quer algo melhor.
Os capitalistas, pensando nisso, produzem mais para satisfazê-los, e são sempre os mesmos produtos com uma cara nova. Isso desencadeia o neofilismo nos seres humanos. Os meus argumentos seriam pautados na indústria cultural, consumo e na alienação, e eu usaria teorias defendidas pelo filósofo Baudrillard. Pronto, Letícia, o argumento foi excelente. É um argumento aqui que nós até já, no início desse podcast, até argumentamos sobre a indústria da cultura, o professor Márcio, sobre essa questão das marcas que eles acabam criando, digamos, produtos que sejam o produto dos sonhos, o produto desejado por aqueles consumidores. E que essas marcas agora, percebendo o acesso de pessoas de classes sociais inferiores, estão, digamos, elevando mais esse valor, elevando mais o preço deste sonho. E isso é algo que essas grandes marcas, essas grandes corporações que vendem produtos vão sempre recorrer, eles vão sempre criar algo novo, algo que ou substitua aquele modelo antigo de marca, de roupa ou de acessório tecnológico, ou vão elevar o preço desse produto para que, digamos, o valor desse sonho seja um valor mais caro. Muitas vezes temos aí, posso até citar o exemplo de um time europeu, que é o Juventus, que esse ano eles vão estrear uma farda nova. Você acha que quantos milhões de torcedores em volta aí de todo mundo vão consumir a camisa nova do Cristiano Ronaldo? Vai ser muito, e vai ser muito lucro. E por que eles fazem isso? Porque a camisa anterior, os torcedores já têm. A camisa antiga. Eles vão querer comprar uma camisa que eles já têm? Não. Aí o que é que a marca faz? A marca faz uma camisa com um detalhezinho um pouco diferente. Tem um vermelho ali, um detalhe em vermelho. A distintiva ali, o escudo do time já um pouco maior, ou seja, fazem uma pequena alteração para que esse sonho de ter a camisa do Cristiano Ronaldo seja renovada, e aquele que já tem a camisa oficial do ano passado e seja fã dele, compra a camisa oficial deste ano. E assim sucessivamente. As marcas, por exemplo, de artigos esportivos sempre estão fazendo aí modelos novos de camisa. A seleção brasileira vai lançar um modelo novo de uniforme, que já é pensando nas eliminatórias e Copa do Mundo, lá do Catar, que o Brasil não sabe nem se vai, né? Enfim. E esse uniforme... Sabe nem se vai ter, né? E esse uniforme novo da seleção, se não me engano, o último preço que estavam vinculando era R$ 499 em uma camisa. Imaginemos aí que, digamos, 100 mil pessoas comprem a camisa oficial da seleção. E entra outra questão. Houve um processo de elitização do futebol no Brasil, que não era comum. É impensável, por exemplo, você pensar em ícones do nosso futebol, tipo Pelé, Garrincha. Eles não construíram a fama deles alimentando os sonhos da classe burguesa brasileira. Era a população pobre que ia para o estádio assistir, entendeu? Acho que até Romário, até a época de Romário ainda era a época, digamos, da geral do Maracanã. Então, aí já é uma outra questão. Quem é que eles querem que consuma essa camisa? Mudou o alvo, entendeu? São outras pessoas que eles querem que consumam, não aquelas tradicionais. Então, só para complementar o que você falou, por que, né? Colocar 500 pau, quase 500 pau numa camisa? Exato. Que é porque mudou até quem é que vai comprar. Um vestido para uma criança de 4 anos na lojinha do Flamengo, no shopping Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, custa R$160. A camisa oficial custa R$300. O boné mais cento e pouco. A sandália tipo Havaianas mais cento e pouco. E por aí vai. Eu estive nas minhas férias no Rio e andei lá. Meu irmão é flamenguista. Eu disse, querido, vai ser um chaveirinho que eu vou levar pra você, que era R$49. Pois é. Uma passada na loja já... Pois é, Letícia.
essa questão das marcas, dessas grandes indústrias, desses grandes capitalistas, eles fazerem coisas novas para que os consumidores eles venham a alçar esse sonho com um valor ainda maior, é algo que vai ser sempre construído em nossa sociedade. Esses exemplos aí são exemplos que, digamos, não são tão abordados quando se fala de consumo, que é o consumo esportista, mas é algo que é visível atualmente. Os grandes nomes aí do futebol, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Salah, eles sempre representam uma marca, e essa marca sempre vai ser renovada a cada ano, e a cada ano vai ser milhões injetados em alguma fábrica, uma Nike, Adidas, em alguma dessas marcas esportivas anualmente, já que anualmente eles estão ali renovando, digamos, o seu uniforme. Eu só queria acrescentar, a gente já falou aqui sobre a Escola de Frankfurt, só queria citar mais uma referência para ela, que é o pesquisador Noam Chomsky, que é norte-americano, enfim. Algumas pessoas acusam entre aspas, né, de ser comunista. Na verdade, ele faz uma crítica interessante sobre a sociedade de consumo norte-americana, que deve ser notada, e eu sugiro que você, né, pense nisso. Então, assim, Letícia, mais uma referência ao Noam Chomsky, quando ele constrói a ideia de que a sociedade consumidora, ela fabrica vontades. No final das contas, os desejos e anseios de consumo, eles são fabricados e veiculados por meio da mídia para que as pessoas elas queiram ter as coisas. Então, em grande parte, o consumismo ele acaba se potencializando e se exacerbando com a ideia de que essas vontades elas não existem previamente, elas são fabricadas e você sente a vontade através dessa fabricação. Então, esse desejo de consumir ligado ao consumismo, né, enquanto... E é necessário que a gente divida bem essas duas coisas, né? O que é o consumismo e o que é o consumo. O consumismo é esse desejo de ter sempre mais, esse desejo de comprar mais, sem necessariamente ter essa precisão naquele momento. Então, quando nós achamos que diz que essa sociedade fabrica esses desejos, é com a ideia de que esse indivíduo ele não compre porque ele necessita. Ele compre porque ele acha que deve ter, uma vez que isso é inculcado em sua cabeça. Não de uma forma assim, tipo, vou enfiar na cabeça de Márcio que ele vai ter que consumir. Não assim. Mas fabricando nele determinados desejos que não existiam, mas que ele acaba comprando para si e ele vai atrás do consumo para suprir esse tipo de necessidade. Então fica aí mais uma indicação de referência, né? Porque, eu não sei se vocês notaram, todo podcast a gente fica oscilando, porque a galera fica dizendo Bauman, Escola de Frankfurt, Bauman, Escola de Frankfurt. A gente tem que sair desse binômio, porque tem muitas outras referências, a gente tem que ter repertório. Mas Fabiano, a Amanda Santos Ribeiro mandou a seguinte fala para nós. E eu vou deixar essa missão contigo, tá? Ela falou, não importa se você é pobre ou rico, de qualquer forma é necessário consumir para viver estável. Mas a sociedade atual está levando a população a um nível elevado de consumismo, o que pode acarretar sérios problemas no futuro não tão distante. Consumir com moderação não gera tantos riscos ao meio ambiente. Porém, a população atual está consumindo de forma desenfreada. Isso devido ao fato de todos quererem suprir suas necessidades. Os que possuem muito dinheiro compram produtos de marca e com qualidade, enquanto os que não possuem bens se contentam com os produtos genéricos ou pirateados. E é aí que está um dos principais problemas que levam ao consumismo exagerado. As pessoas esquecem ou não se perguntam se realmente necessitam daquilo para se manter. Portanto, é necessário aprender a controlar o desejo de consumir coisas fúteis e focar apenas no necessário. Amanda, o seu pensamento, a sua reflexão é muito coerente e eu só tenho a acrescentar duas coisas. A reflexão sobre o que é necessário para nós consumirmos não é fácil. É muito difícil porque nós somos bombardeados por milhões de mensagens diariamente, compre isso, seja aquilo, para você ser feliz. Essas mensagens às vezes não estão
muitas das vezes não estão nem impressas, ditas com palavras, né? Mas nós vemos imagens que transparecem que para sermos felizes nós temos que ser daquela maneira, como atores e atrizes da Globo, celebridades, músicos, sertanejos, youtubers e tudo mais. Então não é uma tarefa fácil, eu acho que exige uma força muito grande e íntima de cada um de nós para compreendermos que a vida é bem maior do que qualquer objeto que seja. Em relação aos produtos piratas, eu acho tudo muito engraçado quando Qual foi o termo que você usou? Você não foi alô pirata daquela vez, você falou o que mesmo? Covers. Covers. Eu utilizei covers porque eu me divirto muito com pirataria. Eu acho pirataria uma das coisas mais anárquicas que já aconteceram no mundo moderno, né? Essa pirataria de roupas, canetas. Eu soube até agora que tem uma pirataria de iPhone, né? Uma marca chinesa, uma amiga minha que me mostrou, disse a mesma coisa e custa 1.100. Eu disse, como é? Deixa eu olhar. Tem reconhecimento facial e etc, etc. A pirataria, reparem, é bom a gente estar lembrando aos historiantes que tudo tem a ver com a economia tem a ver com governos que dominam determinados países. Então, quando nós nos referimos à pirataria, que é uma coisa que eu repito, eu acho uma das maiores anarquias do mundo moderno, a gente precisa citar a China, que é um governo bipolar, né, que conceitualmente é comunista e economicamente é socialista. O professor Kleber insiste em manter um olhar fixo em mim como quem vai me matar se eu falar alguma inverdade. Não é isso, Kleber, mas tudo bem. Mas só que aí você percebe, a China está produzindo, ela consegue copiar, pirateando aí, consegue piratear as pesquisas, consegue piratear a maneira como esses produtos são ofertados e oferece ao mundo inteiro. Aqui no sertão já chegou. Em São Paulo isso é muito comum. Você caminha ali pelos principais centros de compra de São Paulo, você vê muitos chineses, você vê muita gente naquelas galerias vendendo coisas de marca que tem, às vezes, 10 vezes menos do que a marca original, e isso vem suprir uma necessidade. Quem compra diz, tá bom, eu não tenho 3 mil reais para comprar esse relógio, mas eu compro por 300 e vou ser feliz, não é? Eu acho tudo, não é que eu acho ruim, às vezes eu acho muito engraçado, eu acho muito louco mesmo você concentrar a sua felicidade. E olha que eu falo sem nenhum preconceito contra a minha classe profissional. Eu adoro algumas marcas, eu compro algumas marcas, eu sou fiel a algumas marcas de sapato pela qualidade, de roupa também pela qualidade, mas a gente precisa, eu hoje, com essa maturidade que eu consegui a fórceps, eu realmente não vou cair mais nessa não. Nem de comprar algo que eu não posso, que comprometa a minha renda durante um ano inteiro, e muito menos de comprar essa marca pirateada que vai durar o mesmo ano, não é? Então acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito, muito séria sobre isso aí. Ok, Kleber Roberto, o nosso playlisteiro preferido, Pablo Henrique, mandou aqui uma mensagem. É nóis. Ele disse, faria da manipulação de dados de usuários de grandes empresas. Acho que foi falaria que ele colocou. Falaria da manipulação de dados de usuários de grandes empresas como Facebook e Google, que são usados para perfilar produtos. E também sobre as ideias de cultura industrial da escola Frankfurt. Sobre essa questão do Facebook e Google, é algo que é similar, você falando isso, é o similar ao que caiu na redação do ano passado, que era a utilização dos algoritmos. E essa utilização desses algoritmos acaba levando a pessoa, por exemplo, que pesquisou ali máquina de lavar,
Toda vez que você vai entrar no Facebook, está lá uma propaganda de máquina de lavar. Toda vez que você entra no Google, está lá propaganda de máquinas de lavar. Ou seja, todos esses sites eles se utilizam daquele acesso, daquela pesquisa que você faz sobre um determinado produto, até mesmo em outros sites, por exemplo, Submarino, Americano. Se você pesquisar um produto nesses sites, quando você for fazer uma pesquisa no Google ou então for em alguma página do Facebook, vai estar lá produtos que sejam relacionados àquilo que você pesquisou. Isso aí é exatamente uma forma de insistir, de fazer você não pensar, digamos, não pensar, será que eu preciso desse produto? Será que eu preciso consumir isso? Você já é bombardeado na internet com essas propagandas desse produto que você pesquisou. E isso é exatamente esse bombardeio que a mídia faz com relação a você ter que comprar. E sobre essa questão da escola de Frankfurt, da indústria cultural, é algo que nós já comentamos aqui e é algo que está presente na nossa mídia e que bombardeia também a nossa sociedade. Aqueles tradicionais, digamos, garotos propagandas que nos levam a consumir algo que não é necessário, que não é algo de precisão, que nós vamos ter que consumir para sobreviver. É algo apenas ali que vai inflar o nosso ego e nos afirmar no meio ali da sociedade. Perfeito. Tem uma fala aqui que eu tenho que citar, mencionar, e eu vou puxar para mim. Foi a Duda Medeiros, de São Paulo. Ela escreveu o seguinte: usaria como exemplificação o conceito de fetichismo material defendido por Marx e as teorias epicuristas. Duda, você foi muito sagaz no seu comentário, mas é necessário que a gente apresente aqui e explique um pouco sobre o que é o conceito de fetichismo material dentro dos escritos marxianos, tá? O fetichismo cultural material é um processo aonde o produto ele é alienado do seu processo de fabricação, do seu processo de construção. O que é que eu quero dizer com isso? O produto, ele não necessariamente ele reproduz o valor atribuído pelo trabalho que foi colocado nele. Por exemplo, os materiais e a mão de obra juntos fizeram aquele produto e aquele produto deveria custar R$1.000. Porém, pelo símbolo que ele representa e pelo desejo que as pessoas têm de consumir ele não vai custar só R$1.000, ele vai custar R$2.000. Porque os outros R$1.000 está ligado ao valor simbólico que ele possui. Então, essa questão do fetichismo material está ligada ao fato de que as pessoas elas não atrelam ao produto uma necessidade específica e nem entendem nele a junção entre mão de obra e materiais utilizados para a sua fabricação. As pessoas enxergam nesse produto um desejo, e é esse desejo que elas compram. É esse desejo que elas vão lá e pagam para ter aquele produto, pelo valor simbólico que ele reproduz e pela força simbólica que ele exerce em você tê-lo. Por exemplo, a pessoa ela vai comprar um iPhone. Tem muita gente que compra o iPhone porque ele é bom? Tem. Porque ele não dá problema? Tem. Mas tem muita gente que comprou o iPhone e arriscaria eu dizer de forma generalista, que é a grande maioria, que compra o iPhone por quê? Porque o iPhone representa status. Só pela maçã. E pode ser até o mais antigo que for, sei lá, só por ser iPhone, só por ter o símbolo da Apple, ele já é outra coisa. Então as pessoas elas não compram o iPhone, o MacBook ou aquele carro fundamental e tal. Não é comprado pelo seu produto em si, mas pelo seu poder simbólico, seu valor simbólico, que faz com que o preço suba absurdamente. Então, Duda, tem muito a ver essa questão do fetichismo material. O fetiche material é o centro do processo de consumo, de acordo com a ótica marxiana, na verdade, e marxista também, porque são os caras que escreveram tendo como base Marx, e seria um excelente argumento para se utilizar. E a galera que está nos ouvindo aí, que está de novo caminhando entre Bauman e Escola de Frankfurt, é outra referência. Eu já citei aqui, a gente já citou
Tem a Escola de Frankfurt, tem Bauman, que a gente já citou, mas também tem o Edgar Morin, o Noam Chomsky e agora o Marx falando sobre fetichismo material. Márcio Fabiano, o Marvin Lopes disse o seguinte: consumo, necessidade do corpo. Consumismo, necessidade do ego. Marvin, você acertou, cara. É isso mesmo. Consumo, necessidade do corpo, consumismo, necessidade do ego. Agora me diga, Marvin, vou lançar um desafio a você. Responda até a próxima semana como é que a gente controla o ego. Me diga aí, tá certo? Você está completamente certo. Adorei a sua capacidade de síntese. Manda um e-mail, responde aí nas nossas redes sociais como é que a gente controla o ego, meu querido Marvin. Cleber Roberto, o poeta Tiago, falou o seguinte: o ego é refém da obsolescência planejada e da obsolescência perceptiva. Somos escravos que beijam as mãos, que chicoteiam, pois lutamos para manter de pé um sistema que nos aprisiona e nos mantém inertes no fluxo contínuo e nocivo do capitalismo. E no objetivo de nos enquadrar, deixamos de consumir apenas o necessário para a sobrevivência, pois o ego, refém, tem a necessidade de mostrar ao próximo que consome mais e melhor que todos. E nessa disputa invisível, o ser humano tenta se encaixar desesperadamente em meio à sociedade, seguindo assim padrões pré-estabelecidos como moda, portáteis, estética, comportamento, peso, etc., transformando o consumo desenfreado em consumismo inevitável. Tiago, foi bem sua colocação. E sobre essa questão desse consumo para a pessoa, digamos, ter esse exibicionismo aí nas redes sociais, que é algo que estamos vivenciando cada vez mais, podemos citar como exemplo, e a gente não citou aqui nesse podcast, são os digitais influencers. Que eles, em sua maioria, eles estão ali sempre o quê? Exibindo uma marca, exibindo algo, algum produto, alguma mercadoria, alguma roupa, algum restaurante caro, alguma marca de tênis. E isso aí representa exatamente o que? A pessoa querer aquele produto para também se afirmar dentro dessas redes sociais. Eu também possuo o mesmo tênis que determinada digital influencer, que determinada modelo ou cantora. E aquilo ali nas redes sociais, já que essas redes sociais eles têm um poder de influência muito grande nas pessoas, essas pessoas vão fazer o possível para conseguir ter esses objetos para poder se afirmar, ostentar dentro dessa grande filão de pessoas aí que também sempre procuram, como já dito o professor Márcio aqui várias vezes em vários podcasts, não dá nem para citar todos, as pessoas que tentam almejar o sucesso dentro desse mundo de bilhões de pessoas. E essas pessoas tentam se afirmar como? Já que eu não sei cantar, desenhar, tocar, eu vou tentar pelo menos me afirmar dentro dessas redes, ostentando aquilo que aquele cantor também tem. Isso aí leva também a um ciclo de consumo muito grande, já que esse poder de influência das pessoas dentro das redes sociais é muito grande. A gente aqui não comentou, mas realmente os digitais influencers, eles têm um poder muito grande de fazer outras pessoas também consumir aqueles produtos. Bom, devemos lembrar que a população brasileira cada vez mais está abandonando aquela prática de sentar em frente à TV e assistir o jornal, assistir a novela. E ela está migrando para onde? Para as redes sociais. E nas redes sociais ela encontra o quê? Essas grandes pessoas que fazem essas propagandas aí de todos esses objetos. Já foi citado aqui, por exemplo, em um outro podcast, de uma inglesa que ela fez uma dívida astronômica apenas pelo desejo de se ostentar na rede com roupas caras ou jantando em restaurantes extremamente caros. E ela mesmo disse que muitas vezes comprava aquela roupa, aquele calçado, usava uma vez para tirar foto e botar no guarda-roupa e nunca mais usava.
Isso apenas com o intuito de fazer essa ostentação, esse exibicionismo nas redes. E era um caso de uma inglesa. Imagine quantas pessoas no Brasil também fazem a mesma coisa. É só um dado aqui que eu esqueci de citar. No Brasil, foi feita a pesquisa e cerca de 3% dos brasileiros sofrem da oniomania, que é o vício em compras. E esse instituto de pesquisa, que indicou que apenas 3% dos brasileiros têm esse vício, disseram que esse dado é errado, é extremamente errado, porque eles acreditam que é muito maior a quantidade de pessoas que têm esse vício. Mas é um vício que é similar ao vício do jogo. Poucas pessoas admitem que tem esse problema. E isso daí leva a uma série de problemas, tanto financeiros para a pessoa, que não consegue almejar aquele desejo, acaba muitas vezes assumindo dívidas que não serão impagáveis, apenas para ter o sapato de R$1.000 e a camisa de 1.000 e a calça de 300. Rapaz, você me fez lembrar de um vídeo aqui de um cara que é um vídeo de reação, né? Que é o React. Que é um cara reagindo a um vídeo gravado com vários riquinhos, filhinhos de papai e tal, dizendo quantos dólares tinha custado cada peça de sua roupa. Eu acho que eu lembro esse dos vídeo. dolls. É o vídeo dos dolls. Que aí o cara pergunta, quanto custou esse sapato? Aí o cara, custou 1.300 dólares. Aí o menino, é o quê? E esse cinto? Esse cinto custou 500 dólares. Aí o cara, é o quê? Eu amarro minha calça com a corda e esse cara pagou 500 dólares pra ter esse cinto. E aí vai até as coisas mais simples. Então assim, é um meio de ostentar, como a gente acabou de falar, a questão do fetiche. E tem outra coisa, vou mandar mais uma referência pra esse pessoal. A menina falou, se não me engano foi a Amanda quem falou. Foi a Amanda ou foi Letícia, gente? Agora eu fiquei sem responder da Letícia, né? Ou foi da Amanda? Que ela, no final ela fala sobre Baudrillard. Ela disse que usaria as teorias de Baudrillard. Eu vou dar uma olhadinha e vou ver quem foi. Baudrillard, ele é conhecido pela sua teoria dos simulacros. A teoria dos simulacros estabelece o seguinte: a sociedade ela vive dentro de determinadas organizações que estabelecem uma simulação de realidade. Os indivíduos eles estão submetidos a essa simulação. Essa simulação é estabelecida através do quê? Dos meios de comunicação. Em especial, o Estado tem a ver com isso, a família tem a ver com isso, só que eles fazem parte desse conjunto, dessa simulação. Essa simulação é potencializada e ela é vendida através das mídias. Então o indivíduo, dentro desse simulacro, ele vai reproduzir práticas que dentro dessa simulação elas são positivas, inclusive a questão do consumo. Então se você está dentro desse processo de simulacro e você identifica dentro desse processo que aquela coisa é boa e se você fizer isso você vai se dar bem, ou você vai, enfim, ganhar status, etc e tal, então você vai lá e faz. Você está submetido ao simulacro. A partir do momento em que o indivíduo quebra a ordem e ele começa a ver as coisas de fora do simulacro, é que ele pode ter uma ideia do que está acontecendo. Mas boa parte do ser humano médio ele está envolvido nesse processo, está dentro, enfiado dos nossos simulacros. Uma referência excelente sobre essa questão é a série de filmes atemporal, que é Matrix, gente. Matrix é atemporal. Matrix fala do ontem e do hoje. Matrix fala desse simulacro em que as pessoas estão inseridas. Se você pegar o mundo em que o Neo vive e fazer uma metáfora para hoje, é o simulacro do mundo do consumo, o mundo capitalista. Você vive dentro do simulacro, você tem determinadas regras a seguir. E eu acho interessante, o Márcio acabou nem falando sobre isso. Depois, quando o Kleber terminar, eu queria que ele desse uma rápida passagem sobre determinadas marcas que estão deixando de lado um apelo mais massivo para ter uma linguagem mais personalista e atingir determinados grupos minoritários na sociedade. Porque é interessantíssimo isso. Bem, Tiago, aí é exatamente isso que nós comentamos, que as pessoas muitas vezes fazem esse consumo para se exibir, exatamente para aquelas outras pessoas que estão ali presentes em sua rede social. E complementando exatamente a fala do professor Pablo, parte do pinga-fogo que eu vou fazer para o professor Márcio Fabiano. Então começa agora! Pinga-fogo pro Márcio.
Professor Márcio Fabiano, é uma pergunta simples, é a sua área. O marketing deve ampliar as ações de consumo consciente? Se o marketing achar que isso vai ser a continuidade da existência das marcas, sim. Eu sempre falo para meus alunos da pós-graduação, agora esse último final de semana eu estava lecionando uma disciplina chamada Marketing de Relacionamento, e num dos momentos nós debatemos exatamente sobre isso. A publicidade, ela não cria cenários, ela se antecipa, ela prevê algo, ela pode ter um sentimento de previsão. Olha, o consumo está indo para esse lado, os dados estão mostrando os números, certas pesquisas, as diversas fontes que alimentam a publicidade estão mostrando que o consumo está aí para tal lado. Então, o que é que acontece? Ela disse, vamos nos preparar para isso, vamos ver o que é que isso está, como é que a gente pode lidar com isso para nos mantermos vivos, porque as empresas se sustentam porque elas têm resultados financeiros positivos. Quando você não tem resultados financeiros positivos, sua marca acaba, né? Sua empresa fecha. Então vou dar um exemplo. Quando a Avon, que agora a Avon foi comprada pela Natura, exato. Mas o maior conglomerado de cosméticos da América Latina, né? Ou é do mundo. Exatamente. Eu não sei se é do mundo não, mas se não for, tá chegando perto. Quando a Avon, antes de ser comprada pela Natura, resolveu contratar a Carol Conká para ser garota propaganda de uma campanha sua, a Avon já sabia, por pesquisas, né, qualitativas, quantitativas, por diversos meios e instrumentos, que sua marca era consumida, desejada por pessoas de faixa financeira mais pobre, né, de faixa financeira inferior. E a Avon quis dizer o seguinte: se a Carol Conká conseguiu empoderar as meninas que moram em bairros, né, mais carentes, para dizer a elas, nós somos bonitas como nós somos, com o nosso corpo, nosso tom de pele, com nossa etnia e com o nosso cabelo, a Avon disse, epa, vou vender meus cosméticos para essas meninas. Porque ao passar um batom da Avon, ao colocar uma base da Avon, certo? Que está sendo vendida com a imagem da Carol Conká, a menina está dizendo, eu não sou rica, eu não sou branca, mas eu sou bonita do jeito que eu sou, porque eu uso Avon. Tá? Então, muita calma nessa hora. Eu adoro a publicidade, adoro o marketing, mas marca nenhuma faz as coisas para ser necessariamente... As marcas não nascem, eu vou ser bonzinha. As marcas tomam determinadas decisões, como a Natura tomou muitos anos atrás, e eu falo tranquilamente porque eu sou um fã da Natura. Eu uso produtos Natura. Gente, não estou ganhando um perfume por causa disso. Mas ele devia patrocinar a gente, né? Se quiser, alô, você aluno historiante ou aluna que seu pai trabalha no marketing da Natura, sua mãe é assessora de comunicação da Natura, manda um e-mail que a gente tem uma proposta. O que eu quero falar da Natura é que ela incutiu em nós consumidores a imagem de defesa da natureza do Brasil, da biodiversidade do Brasil. Então, e ela, de fato, ela faz muitos projetos disso, que prevêem a sustentabilidade de determinados biomas, né? E de onde, inclusive, ela também extrai insumos para a fabricação dos seus cosméticos. Então, repetindo e dizendo a você, sim, o marketing, na verdade, tal qual a publicidade, ele se antecipa. Hoje todo mundo quer ser fitness, não é? Mas ser fitness em determinadas marcas é muito caro. É muito caro você comer fitness, dependendo do que você decide, como você vai mudar isso, certo? Então a gente precisa estar atento. Eu não acho que tudo, Kleber, seja necessariamente maldoso, feito pela maldade e tudo mais, mas nada é feito ingenuamente. Era desse jeito que eu queria terminar. Pinga Fogo, do Márcio. Kleber, minha pergunta é uma pergunta matadora, é uma pergunta voadora, é uma pergunta que vai colocar você em seu devido lugar.
Tá ok? Vou mandar os comunistas pro paredão. Quanto custou essa sua camisa da marca Rota do Mar, que usa em suas campanhas os atores jovens e bonitões da Rede Globo? Rasgue logo, professor Kleber. Bem, essa camisa aqui foi comprada, digamos, como você mesmo disse, no meio, como? Cover, anarquista. Que ela custou, acho que em torno de R$30. Tô achando que ela não é original não, mas não, uma maravilha isso. Mas é exatamente essa questão do consumo. Também, uma coisa que devemos também lembrar do consumo, que essa exposição das grandes marcas, elas vão estar sujeitas a isso. Vão estar sujeitas à pirataria, porque é algo que não dá para, digamos, vamos tampar o sol com peneira e dizer, no Brasil não existe pirataria, todo mundo age de forma correta. Essa questão de piratarias em roupas, elas já existem desde a década de 80. Isso aí já tem um documentário sobre skatistas no Brasil. Eu infelizmente esqueci o nome aqui. Mas quando eles foram para um torneio nos Estados Unidos, os outros skatistas americanos acharam estranhos aquelas marcas similares às marcas que os norte-americanos estavam usando lá. E era tudo roupa pirata. Eles mudavam ali um nome e tal, botavam um R a mais. Abibas, ao invés de Adidas, Abibas, né? Era algumas coisas, modificavam uma letra aqui, outra acolá, algum detalhezinho no desenho, mas era a mesma coisa que ocorria hoje em dia. Só que nesse período, nos anos 80, foi muito nocivo para os skatistas brasileiros. Por quê? Porque eles estavam usando a marca pirata e quando foram lá fora, muitos desses patrocinadores, eles não patrocinaram os skatistas brasileiros, porque eles estavam usando marcas piratas. Isso aí, muitos acham que por um bom período o skate brasileiro sofreu uma certa, digamos, represália por causa disso. E muitas pessoas acreditam que no cinema também ocorre isso, porque no Brasil não tem leis fortes contra a pirataria. A pirataria audiovisual. E como forma de represália, o cinema brasileiro mesmo, muitas vezes fazendo grandes produções que são merecedoras, pelo menos do Oscar de filme estrangeiro, não chegam nem a entrar na lista dos 5 candidatos ao prêmio. Muitos dizem que é exatamente uma represália com relação à pirataria, que é algo que está aí inserido dentro dessa sociedade de consumo, já que a pessoa não vai consumir o original, vai consumir o genérico. Recadinho para você, historiante. Já que nós estamos falando de consumo, o nosso recadinho hoje é: consumam a gente. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Spotify, nas diversas plataformas, e eu quero fazer um convite. Pode consumir a gente, porque no nosso caso não é consumismo, é consumo sustentável, rentável e com aquele precinho legal, R$4. Ajude a gente para que você possa ter cada vez mais comentários, argumentos, podcasts de qualidade que te ajudam a refletir, a construir a redação do Enem. R$4, mais barato impossível. E pegando o gancho aí, vai lá no site apoia.se/historiante, faça seu apoio aí, seja um apoiador do Historiante e participe também do nosso grupo secreto, disponível apenas para aqueles que são apoiadores e com muito material exclusivo para que vocês possam aí construir mais argumentos, abrirem a cabeça e, enfim, se organizarem melhor e de forma mais apropriada para o Enem, para os vestibulares. Eu queria, antes de passar para as indicações, agradecer aos nossos seguidores que comentaram aí no episódio de hoje. Não deu para falar de todo mundo, né? Teve muitos comentários, a gente fica muito feliz com isso. Mas aqueles que não tiveram seus comentários lidos aqui, não percam a esperança, tá? O próximo programa, colam lá com a gente, deixa seu comentário sobre o tema da semana que vem, que já está definido, né, gente? Vai ser, como é que é, Kleber? Proteção aos animais no Brasil. Perfeito, já está definido proteção aos animais no Brasil, então cola com a gente, participa lá das enquetes e deixe seu comentário dizendo aí qual seria a sua opinião, né, sobre se esse tema fosse o tema da redação do Enem.
desse ano. E agora nós vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. Eu quero começar indicando uma série que está no Netflix, que se chama Minimalismo, né? Em português, Minimalismo, né? É um debate sobre as coisas importantes. Essa série eu já assisti 2 vezes, inclusive, mexe com a gente. Esse documentário aborda algumas pessoas que desistiram de viver com muito e estão vivendo de maneira mais simples. E as implicações, as alegrias, principalmente os alívios que eles testemunham ter depois que dispensam uma vida, uma casa com muitos objetos, uma vida com tantas coisas e que os deixavam bastante ansiosos. Eu não vou dar spoiler não, vê lá, Minimalismo, e é bastante interessante. Eu só queria dar uma dica, no próprio Netflix eu ainda não vi, mas eu quero ver, depois eu faço aí um conteúdo especial para quem é nosso patrocinador. É uma série sobre casas pequenas, teeny em inglês, casas apertadas, casas menores, miúdas, se a gente fosse ter uma tradução literal, que pessoas estão desistindo de ter casas grandes que não dão conta para limpar, para manter, não é, para poder pagar a hipoteca, o financiamento, e estão optando por moradias mais simples, muito mais próxima da natureza. Eu sou um esperançoso do mundo. Eu acho que as pessoas começam a dizer, porque, gente, no fundo, a opressão do consumismo adoece. No fundo adoece, não deixa todo mundo tão feliz, não. Então segue lá, essa semana eu já vou fazer novos conteúdos especiais. Vou dar só um spoiler. Vou falar de Lúcifer, a série da Netflix que acabou, Lúcifer e toda a sua relação com o pai. E se você tem uma indicação de série, de filme, certo, gente? Diz aí pra gente como é que você quer, se acha que quer que a gente faça um conteúdo especial. Vamos conversar, a gente interage mesmo. E aproveitando o meu grande abraço, o cinema brasileiro está de parabéns, porque Bacurau ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes em França. Uhul! O meu querido Kleber Mendonça Filho, porque estudou comigo, falo mesmo, morram de inveja. Tá, um grande abraço, tô louco que esse filme venha logo pro Brasil, a cultura mostrando assim, olha, quando as coisas ficam mais difíceis politicamente, quando a maldade insiste em querer ser maior, aí vem o cinema e diz, a cultura é que é a verdadeira razão de um país. Parabéns, Brasil! É isso aí, só deixando claro aí que esse material exclusivo que o Márcio está produzindo é imperdível e ele está disponível para os nossos apoiadores, nossos assinantes. Então você que está afim de ouvir essa voz maviosa e aveludada de Márcio Fabiano falando sobre séries, sobre livros, poesias, se você está afim, seja nosso apoiador, vai lá no apoia.se, faça sua doação e entre para o nosso grupo secreto. Agora vai lá, Cleber. Você não quer não emendar logo você? Você tá apaixonado por mim? Pode ser. Coisa verdade, né? Maravilhosa. A minha indicação, né, vou logo adiantar, eu tenho algumas, tá? Uma delas é um pequeno vídeo que está disponível no YouTube de um chargista chamado Steve Cutts. O nome do vídeo é Man. Eu não vou dar spoiler algum, assista e veja o que o homem causa no planeta e no seu ecossistema. O outro é um mini doc do Nat Geo que chama-se A Verdade de Cada Um, e eu tô falando especificamente do episódio Consumo. É interessantíssimo, os caras pegaram várias visões sobre o que é consumo e o que é consumo exacerbado. E vocês vão ver que a ideia de consumismo, quando não é caracterizada como uma patologia, não é necessariamente, é uma coisa muito particular. O que é consumismo para mim? O que é consumismo para o Márcio? O que é o consumismo para Kleber? Se a gente fizer essa pergunta aqui agora, nós teremos 3 perspectivas distintas. Então é necessário que a gente entenda também cada indivíduo
sobre essa perspectiva do consumo, tá? E tem uma coisa que o pessoal comentou lá no nosso post, e seria bom falar, é o filme Capitão Fantástico, né? Um filmaço, muito, muito, muito bom. Quem tem um coração mole vai chorar muito, porque é um filme, é um doce de filme, é uma sensibilidade fantástica, né, que é apresentada no filme, e ele trata sobre essa questão de como criar os seus filhos dentro de um contexto onde você está enfiado num dos países mais consumistas do mundo e que vive desse consumismo, que são os Estados Unidos da América. Fica aí o convite para a sessão de vocês aí. Façam uma bela de uma sessão nesse final de semana. Esse podcast vai ao ar na quinta-feira. Prepara a pipoca, sábado e domingo aí. Assiste Capitão Fantástico. As minhas indicações, vou indicar aqui 2 músicas. É a música Consumo, da banda Plebe Rude. E vou indicar aqui também Geração Coca-Cola, Legião Urbana. Quando nós somos programados. E vou indicar também 2 filmes. Um filme que eu acho que todos aqui, dos dois eu acho que todos aqui na mesa já assistiram, é Ilha das Flores, que ele vai debater exatamente essa questão de uma sociedade desigual, e vai abranger logicamente essa questão de consumo. E também o outro filme que é bem conhecido, é Clube da Luta. Clube da Luta, ele vai abordar de forma, digamos assim, mais ácida essa questão do consumo. Não vou dar aqui spoiler, mas vale a pena assistir os 2 filmes, que são abordagens muito boas relacionadas a esse tema. Perfeito, então chegamos ao final de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito de ter gravado sobre esse tema, acho que os debates hoje foram fantásticos. E você que ainda está com dúvida e gostaria de ter mais contato com a gente, manda uma mensagem nas nossas mídias sociais, se manifesta lá, diz o que você achou, diz qual foi a dúvida que você ainda ficou e que opinião você gostaria de ter. E mais, se você quer ter mais contato ainda conosco, se você quer trocar uma ideia diretamente com os professores e receber auxílio aí nesse processo de compreensão sobre o que é o mundo e esses possíveis temas de redação para o Enem, seja um apoiador, vai no site apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 você já desfruta dessas possibilidades, ok? Então é isso, galera, um grande abraço e no 3, nós 3 vamos lá, 1, 2, 3... Tchau! 3. Valeu! Quero mandar um